algumas horas de vida, vai ter que agir como um menino. Uma ordem, não é uma constatação. Por incrível que possa parecer, essa é uma injunção. Agora, atura tudo isso, você tem responsabilidade. Recentemente, eu li esse texto nem faz um mês. Faz parte de um livro em homenagem ao Jacob Mann, Fellowship of Jacob Mann, que saiu agora, mês passado que eu recebi. Tem um autor, um crítico literário chamado J. Hillis Miller, que eu admiro muito. Mas ele começa o texto problematizando essa questão. Hillis Miller diz, Judith Butler está desvirtuando a ideia de Austin. Porque diz, olha, essa injunção jamais teria passado na cabeça do Austin. O Miller diz, essa injunção é mais no sentido de autossereno, de interpelação. A criatura está sendo interpelada para ser um homem daqui para frente. Chego lá. Agora, esse não é um caso isolado, viu? Eu não sei quem é o Richard Dawkins, né? O grande ateísta maior do mundo, né? Que Richard Dawkins esteve agora, o Gênio Egoísta, o autor do livro, esteve agora em Flip esse ano. E ele deu um exemplo dessa tipo de interpelação, que vamos supor, injunção. Eu vou falar de injunção. Ele diz, olha, acontece coisas do tipo quando você vê uma criança de 2, 3 anos, e alguém diz, essa é uma criança católica, uma criança judia, uma criança muçulmana, tá certo? Ou criança evangélica, você está enjaulando essa criança. E o Dawkins fala que criança não tem nem sequer religião, nem sabe o que é religião. Tem raiva de quem sabe o que é religião. Tá certo? A melhor coisa que você pode dizer, a criança é filha de pais que se dizem católicos por diante, ou muçulmanos, o que seja. Ou seja, você, através da palavra, você está impondo que a criança assuma daqui para frente uma certa identidade. Tá certo? Agora, eu pergunto, a questão que eu queria colocar para discussão mesmo é isso. Aparentemente, Hillis Miller coloca isso como antagônicas, duas teses que não se combinam. Ou você é interpelado, ou você assume sua responsabilidade. Tá certo? O gênero, por exemplo, ou raça, qualquer coisa. A causa da minoria. Tá certo? Por exemplo, eu me lembrei do caso que ela citou da licenciadora, e ele está dizendo quem é fulano. Jamais pergunta para a pessoa que você pertence a que raça. Ele não tem nem posse. Licenciador diz, parece branco, você é negro, não? Ele que decide por conta própria. Ou seja, nesse momento, essa tese, segundo Miller, seria impossível você levantar a ideia de abolição. Porque exatamente a parte que está sendo categorizada dessa outra maneira não tem nenhuma abolição, não tem nenhuma, nem consultado sequer. Tá certo? Ou seja, Miller parece dizer que na verdade não há nenhuma forma de você querer. Você ficar querendo aquele Chaves fica querendo, né? Ou seja, não tem nenhuma jeito de quem decide. Olha, no fim, isso acaba beirando aquela velha conversa de maldito sujeito sujeitado. Eu sempre digo, essa é a ideia mais deprimente que alguém pode ter, que nós somos todos cercados pela sociedade. Você nasceu assim, você vai morrer desse jeito. Você não tem nenhum jeito. A sociedade que decide, você é presa uma vez por sempre. Tá certo? O lado extremo, se você passar para outro lado extremo do pêndulo, você é um ser todo poderoso. Você querendo, você pode ser qualquer coisa. Isso era a alternativa cartesiana.
extremo direito, né? Aquela coisa. Eu acho que na identidade você tem que achar uma forma mais... eu não digo no meio termo, não. Eu acho que, voltando para Austin, e como Derrida leu Austin, você consegue achar certa saída para isso. O problema desse performativo, Derrida, naquele texto, né? Aliás, também tem aquela mitologia branca, ele faz alusões sobre esse conceito. Ele diz, olha, a gente esquece o tempo todo o que o Austin estava querendo dizer. Ele não estava dizendo, pelo menos, embora tenha começado a dizer isso, que tem um caso excepcional chamado performativos, que parece não comportar do jeito que os gramáticos vêm dizendo que os contrativos comportam. Ou seja, Austin introduz performativos como uma categoria de exceção, a regra, para dar uma reviravolta completa. Tá certo? Uma completa. O que é essa reviravolta? Ele diz, olha, o que não há mesmo é constativo. Se o problema no começo da nossa investigação era performativo, no final toda a investigação, o caso problemático é constativo. Então, você tem que perguntar de onde vem essa constativa. Por que a gente ainda trabalha com a ideia de que há constatação? Por que nós estamos ainda dizendo que certas identidades parecem cristalinas, fato absoluto, é de natureza? Ontem no S a gente estava discutindo essa questão de natureza. É muito interessante ver que Derrida mesmo, nessa mitologia branca, analisando o trabalho do Levi-Strauss, lembra de onde se cria essa ideia de natureza. Bom, a própria pergunta é meio estranha, né? Onde cria estranha? Lembra bem, Austin novamente era um nominalista de carteira assinada. Nominalista. Só para lembrar um famoso ensaio dele, que raramente é lido pelos filósofos, frequentemente lembrado pelos antropólogos, ele participa em 1939 na Universidade de Oxford, no Congresso da Filosofia, teve uma mesa redonda sobre a pergunta: existem conceitos a priori ou será que eles têm que ser a posteriori? E Austin, quando chegou a vez dele, disse: eu nem sei o que é pergunta, porque eu começo a conversa, eu não consigo entender o que são esses conceitos. Olha, é a forma mais contundente de negar qualquer ligação com essa ideia de conceitos. E, no entanto, veja bem, eu sempre digo que a nossa linguagem é ecologicamente correta. Ecologicamente, no sentido... Que sentido? Nós não temos como enterrar termos, a gente não aceita mais, a gente tem que reciclar. Tá certo? A gente não tem... o conceito não existe, então eu não uso conceito. Não existe. Eu vou ter que reciclar essa palavra, já veio, né, a nossa língua. Então, conceito é a única coisa que a gente consegue fazer é ressignificar. Você tem que... Que tipo de ressignificação seria isso? Derrida, naquela mitologia branca, lembra que o conceito de natureza, que o Levi-Strauss tem enorme dificuldade de dizer isso. Ele quer dizer isso, mas ele não tem coragem. Ele diz: olha, a natureza é, no fim das contas, o produto mais cultural que nós temos. Pensa bem, não precisa queimar minha ilusão. Você pergunta hoje em dia natureza, tudo é natureza, né? Aquela coisa, é tudo natureza. Tem comercial na coisa, esse remédio ótimo, é natural, portanto é seguro. Vá cantar na outra freguesia. Leva uma mordida da cobra. Cobra também, veneno também é absolutamente natural, 100%. Tá certo? Então logo é seguro. Tá certo? Então esses argumentos a gente inventaram porque a gente criou uma coisa na natureza. A gente fica falando: ai, o índio assim, ai, eu adoro o índio. Natureza, pelado, andando lá.
É uma frenesia cultural que a gente criou, e a gente criou uma natureza que índio nenhum conhece essa natureza. Se o índio pudesse falar, ele vai dizer, essa é a tal de natureza do branco. Tá certo? O índio não conhece essa natureza. A natureza que ele conhece é muito, muito difícil, né? Com outras tribos e tudo. Então, de repente, você enfrenta isso. Ou seja, nesse momento que a gente consegue ver identidade, essa interpelação da identidade é algo que a gente não pode negar, claro, sim. O que Judith Butler falou, esse é um menino, é um momento em que a sociedade impõe que todo menino age de certa maneira. Mas, veja bem, se você parar por aqui, você está dizendo não há cura, aguenta. Você nasceu, agora que o Índia está em Ibope, e a novela também, você nasceu dali, você morre dali, acabou. Ou seja, você não tem como sair dessa. Agora, eu digo que tem problema sério. Aqui não é uma questão de dizer, não é uma discussão ontológica o que é de natureza, é uma questão política. Tá certo? Será que nós temos condições de mudar esse mundo que está descrito dessa maneira? Essa tal de natureza que está sendo descrita, imposta em cima de nós, essa tal de ordem natural, né, entre as quais essas raças são diferentes, gêneros são diferentes, tem que ter sexos são diferentes, essas diferenças é vendida para a gente como da ordem natural. E você tem que perguntar, que diabo, que tipo de cultura é essa? Qual é a cultura que criou essa natureza para começar a conversa? Ou seja, essa natureza é a constativa que a performativa tem que questionar. Austin mostrou claramente no final das suas investigações que o constativo não é para ter jogado fora. Depois de ter superado a distinção lá no fim da discussão, ele recupera. Qual é o constativo? O constativo também é um performativo. E foi muito engenhoso. O maior golpe da história nossa é os filósofos, os gramáticos conseguiram nos vender os constativos como constativos. Ou seja, fazendo a gente não perceber mais sua performatividade. Obrigado. Bom, agora está aberto o debate. Jesus, Buda e Wittgenstein viveram e sugeriram como modo elevado e propriamente divino de viver uma subjetividade esvaziada, onde ocorre a morte ou a anulação do eu, causada pelo desprendimento da vida, mediante a experiência traumática com a mesma. Pergunto, como os palestrantes resolvem a antinomia entre esta tese e a apresentada por Dijek, que advoga a formação ou construção necessária de uma identidade, de um sujeito, de um eu? Eu posso começar. Olha, essa identidade, essa subjetividade defendida pelo Dijek é sinônimo de um sujeito minimamente constituído por relações minimamente saudáveis, por relações sociais minimamente saudáveis. Agora, nós não temos culpa se, quando Jesus, Wittgenstein e Buda pregaram o que pregaram, a sociedade era uma sociedade extremamente viciada do ponto de vista de relações sociais desumanas, cruéis e perversas. Ok. Então, no meu entender, viu, Yuri, você pode discordar quantas vezes quiser. No meu modo de entender a filosofia budista, e eu entendo muito pouco disso, fiz leituras muito poucas, o único autor que eu li de fato foi o Alan Watts, e algumas coisinhas do Bhagavad Gita. No meu modo de entender a forma como eles pregam essa subjetividade desprendida, seria, bom,
Vale lembrar que o budismo foi apropriado de uma forma muito espertinha, digamos assim, por teóricos ocidentais. E quando eu percebo, quando eu leio sobre isso em budismo, o sujeito que está ali, e eu estou me referindo a um sujeito de uma tendência zen budista mahayana, que entende que só é possível um estado pleno de harmonia a partir de um conjunto total de relações humanas saudáveis. Ou seja, não é possível, em outras palavras, chegar ao nirvana se tem um grupo de sujeitos massacrados, assassinados, se um grupo de pessoas vive miseravelmente e sujeitos que não têm culpa de que eles vivem miseravelmente conseguem chegar a um certo nível de elevação espiritual a partir de uma experiência individual de sentir o que seria essa totalidade da vida. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas a princípio eu vejo meio por aí, sabe? Essa subjetividade de Jack remete a uma subjetividade construída a partir de relações humanas saudáveis, relações sociais saudáveis. O problema é o que é isso? Envolve uma discussão ética. Envolve, olha, isso é problemático, isso é extremamente problemático. Concordo contigo. Inclusive a tese de Jesus dispensar é que não se pode falar sobre isso, isso é místico. Concordo contigo. Deve ser perdoado. Então, sabe qual é a minha opinião sobre isso? Sabe qual é a minha opinião? Bom, eu penso essa questão, só para colocar mais alguma questão para o debate, eu acho que nós devemos... Bom, primeiramente, eu acho meio impossível nós chegarmos ao nirvana social. Concordo com você, se nirvana social é impossível. O que não significa dizer que nós não devemos encará-lo enquanto promessa. Eu acho que nós, sujeitos humanos, devemos, embora isso seja uma coisa impossível de ser atingida, nós devemos trabalhar na perspectiva de construir sempre relações humanas saudáveis. Que, numa linguagem mais religiosa, seria buscar harmonia entre os homens. Olha, uma vez perguntado sobre o que seria a temática geral de seus filmes, o cineasta japonês Akira Kurosawa disse: se eu tivesse que resumir toda a temática da minha filmografia, seria sob forma da seguinte pergunta: por que os homens não conseguem ser mais felizes juntos? Bom, embora essa pergunta seja muito difícil de ser respondida, eu sugiro que a gente tenha uma visão pragmática do que seja ser feliz. Eu acho que a resposta ao que seria esse ser feliz em termos de mundo social seria: se os sujeitos humanos são plurais, não interessa saber de onde vem essa pluralidade, qual seria essa origem dessa pluralidade de demandas, digamos assim. Bom, se é o inconsciente é um troço chamado lugar vazio que não pode ser simbolizado, azar o nosso. O que importa é que os sujeitos humanos têm uma pluralidade de demandas que não são tão plurais assim, é preciso dizer isso. Muitas delas são forjadas por esse excesso de diferença ou por essa inflação da diferença, mas algumas demandas eu considero fundamentais para se constituir uma subjetividade minimamente saudável, seja ela do ponto de vista espiritual, econômico, material, cultural, filosófico, enfim. Eu acho que a gente deve ser meio que pragmático na tentativa de responder essa pergunta: por que é ser feliz? E como construir relações humanas saudáveis. E nós vamos ter nós teremos sempre diante de nós essa coisa do outro, da diferença, do que é bom para mim não é para você. E aí haja Estado enquanto totalidade ética para gerenciar tantas demandas sociais. Não vou responder essa pergunta porque é muito além da minha capacidade de responder essa pergunta. Mas eu sempre fico com um desconfiômetro em relação a qualquer um que diga que o fulano diz tal coisa, né? Citação, temos um problema de citação muitas vezes. Eu também fico citado, eu também citei tantos autores, Derrida, por exemplo. Mas eu tenho plena consciência sobre o que estão fazendo com Derrida. Se alguém diz que Derrida não diz isso, se queria dizer outra coisa, eu respondo: mas isso que eu quero que Derrida dissesse. Tá certo? Eu tenho essa... Não disse, deixou explícito para você dizer.
A gente se apropria de grandes. Agora, você sabe que grandes obras gigantescas como Bíblia, Wittgenstein, Buda, meu Deus. Aí, os ingleses têm um ditado, né? Even the devil might quote the scriptures. Até o diabo consegue achar argumentos a favor dele na Bíblia. Ou seja, você consegue achar qualquer coisa lá. Então você fica, eu digo, será que é isso? Ou seja, isso essa pergunta que eu estou chamando a atenção, minha resposta, no fundo, a gente sempre procura esse sossego. Estou inventando essa palavra. Sossego constativo. Ou seja, a Bíblia diz isso, ou Wittgenstein diz isso, está dito. Não disse coisa nenhuma. Eu que quero que ele diga isso. Se ele não disse, então troca Wittgenstein. Vamos achar que ele disse isso. Ou seja, essa questão de abolição, a gente tem mil maneiras, a gente acha, de tirar a abolição da coisa e assentar as coisas na terra firme. Olha, isso é uma coisa muito séria, gente. Você pensa como isso se manifesta em vários momentos onde você menos espera. Como professores, nós estamos sujeitos sempre a isso. Por exemplo, eu tenho qualquer professor, eu tenho o meu herói. Tá certo? Qualquer professor pesquisador tem seu herói e os que não gostam também. Tá certo? Agora os heróis têm que dizer o que eu digo que diz. Senão, ai do aluno que acha uma coisa diferente do que eu acho no meu herói. Meu aluno vai se ferrar. Tá certo? Pelo menos eu não posso. Ou seja, não vem com essa história que ele diz, está dito. Não. Você diz que ele diz isso porque você quer que ele diga isso. Entendeu? O meu problema é isso. Quando diz Buda faz isso, coitado, morreu, está enterrado. Eu vou responder a pergunta do Yuri dizendo que o Wittgenstein não disse isso assim. Bom, o primeiro Wittgenstein diz, né, que isso é inefável, essas questões de ética, tá? Essas questões, né, de luta pelo social, vamos pensar assim, traduzindo para nós agora. O inefável existe, mas não se pode se falar. Então a ciência e a filosofia não tem que ficar discutindo essas coisas porque isso é contra a ciência. Ela não tem capacidade de falar. Mas no final ele diz no aforismo, né? O Yuri, vou falar aqui, mas o Yuri defendeu a tese sobre isso, então ele entende melhor do que eu, do primeiro Wittgenstein. Então no final ele diz, né? E sobre o que não se pode se falar, deve se calar. Mas esse calar do Wittgenstein é para se vivenciar isso. Né? Então, se a ciência e a filosofia não podem ficar discutindo o político, né, o ideológico, o social, é porque isso é o que realmente interessa e isso tem que ser vivenciado. E aí Wittgenstein rompe com a filosofia, vai ser jardineiro, vai ser monge, vai, enfim, querer viver o que para ele é realmente importante, que é a ética. Então, eu vi um trabalho na Unicamp sobre a ética em Wittgenstein e ele trabalha, ele diz, sem dúvida alguma, há muitos trabalhos sobre ética sobre o primeiro Wittgenstein, logicista. Mas sobre o segundo, né, ele vai dizer que há uma ética no segundo. E é isso que eu defendo, né, na minha pesquisa atual. Eu quero entender essa luta, essa mudança, essa transformação do social, certo? Via jogos de linguagem, né? E mostrando que nesse cotidiano há espaço para transformação. Um cotidiano que é escrito na linguagem e pode ser transformado pela linguagem também. Agora, esse autor diz que essa ética do Wittgenstein, do segundo Wittgenstein, é uma ética individual. É uma ética individual. Uma ética para cada povo. Uma ética relativista individual. Mas o que eu vou tentar mostrar amanhã, para fazer propaganda da minha mesa, né? Eu quero tentar ver, né, essa ética. Botar isso no papel, viu, nas leis, na Constituição dos Códigos, que se constitui uma comunidade universal planetária. Aí eu quero pensar. Bom, eu quero pensar que há responsabilidade, sim, que a ética é uma ética social nesse segundo Wittgenstein, certo? Nessa concepção de linguagem como algo nosso aqui, carnavalesco, como disse o João, né, cotidiano, tá? E aí eu tenho minhas dúvidas também se Jesus Cristo disse isso aí, que eu não sei. A escola, por exemplo, que é uma instituição marcadamente homogeneizadora, né? Em que
o regulamento, o disciplinamento tende ao apagamento de diferenças e, no entanto, a escola é o lugar da diferença. Inclusive, o princípio democrático da escola e escola pública, né? Entendo escola como escola pública. Escola privada é um acidente de percurso. A escola, pelo menos na tradição da escola democrática, a escola que nós temos é a herdeira da Revolução Francesa, a escola, portanto, republicana. Essa escola só pode ser entendida como escola pública. Qualquer outro entendimento sobre outra escola escapa à sua definição constitucional, legal, às suas diretrizes. Então, assim, me parece importante que, por esse princípio,